Bíblias, no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 33, nós vamos falar sobre o tema: o Messias deve sofrer. Nesses três versículos nós vamos ministrar acima deles sobre o tema: o Messias deve sofrer. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. E falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa das coisas de Deus, mas nas dos homens. Somente até aí. Para nós darmos início a esse texto, eu quero iniciar com a minha introdução. Eu quero começar a minha introdução com algumas perguntas a nós, perguntas retóricas a nós. Qual a sua reação ao ouvir do sofrimento de Jesus? Qual é a nossa reação ao ouvirmos do sofrimento de Jesus? A segunda pergunta é: qual é o valor para você de ter um Deus que se fez homem e veio sofrer horrores? Qual é o valor para nós? Qual é o valor que isso tem para nós? Qual é o valor que nós temos conhecimento quando nós conhecemos a história do Messias, de um Deus? E qual é o valor que nós demos a um Deus que se fez homem e que veio sofrer horrores? Essa é a segunda pergunta que eu faço. A terceira pergunta é: qual é a importância que você deve crer num Deus que, ao invés de usar riqueza, honra, vitória, ele usa o sofrimento, ele usa o desprezo, ele usa a morte para trazer o triunfo? Qual a importância de você crer nesse Deus, que ao invés de usar a sua riqueza, a sua honra, vitórias, ele usa então o sofrimento, ele usa o desprezo, a morte para trazer triunfo? A quarta pergunta é: você tem vergonha de falar desse Deus que veio para sofrer? Você tem vergonha disso? Qual é a importância desse sofrimento para você? Qual é a importância desse sofrimento para nós? Qual é a realidade do nosso entendimento acerca do sofrimento de um Deus que se fez carne e que abandonou e deixou toda a sua glória para vestir a roupagem do sofrimento, para vestir a roupagem do desprezo, da morte, para trazer triunfo, para trazer vida eterna, para trazer toda sorte de bênçãos espirituais, a quais nós aqui hoje estamos desfrutando através da sua bendita palavra. Como vimos na pregação passada, Marcos começou então uma nova etapa em seu evangelho. Então, a partir de agora, Jesus ele tem o seu foco nos discípulos. O seu foco agora é nos discípulos agora. As multidões e os milagres então começam a diminuírem drasticamente, e a atenção passa a ser nesses homens que carregarão adiante a missão de Jesus. O tempo está acabando, então, portanto, é importante que Jesus comece então a abrir os olhos e o entendimento dos seus discípulos.
capítulo 8, versículo 27 e 30, vai dizer que Deus revelou a esses homens que Jesus não era somente um profeta, mas um Cristo. Eles têm mais dúvida então sobre a pessoa de Jesus, e a dúvida é sobre a missão de Jesus. Eles não têm mais dúvida sobre a pessoa de Jesus, eles já não têm mais nenhum sinal de dúvida sobre a pessoa de Jesus, mas agora o que eles têm dúvida é sobre a missão de Jesus, sobre o Cristo. Nenhuma dúvida mais resta, mas agora a grande dúvida, o grande dilema é a missão de Jesus. A primeira coisa que nós devemos falar e vamos falar é acerca do que o Messias deve sofrer. O versículo 31, olha aí comigo. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então ele começa a ensinar. Ele começou então algo totalmente novo. Ele começa então esse momento, ele começa um novo ensino. Então nesse momento, até esse momento Jesus não tinha falado claramente sobre a sua morte. Até esse momento Jesus falou de sua morte de forma simbólica. Se você olhar comigo o capítulo 2, o versículo 20, vai dizer o seguinte: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e esse tempo jejuarão. Jesus falando da sua retirada, falando dele mesmo. Jesus então sabia que esses homens não tinham a capacidade de entender o propósito da sua vinda. Por isso então ele separou agora, por isso então ele separou até agora mais de 2 anos ao lado desses homens. Mais de 2 anos ele separa para andar com esses homens, para falar. E a partir de agora, a proclamação e a explanação de sua morte para os seus discípulos passa a ser então constante, diferentemente de antes. Jesus então abre os olhos para ver e dirigir as coisas profundas de fé em fé. Ele vai começar então a abrir os olhos dos discípulos. A minha oração é que o Senhor Jesus, a minha oração é que Deus esteja abrindo os nossos olhos, da mesma forma de que Jesus então começa a abrir os olhos para ver e para dirigir as coisas profundas de fé em fé. A minha oração é que Deus esteja abrindo os nossos olhos para que possamos ver, para que possamos compreender e dirigirem as coisas profundas do Evangelho. Como vimos, eles não sabiam que Jesus era o Messias. Como falamos a semana passada, eles entenderam que Jesus era uma figura divina prometida no Antigo Testamento. Eles não tinham como negar que Jesus era o Deus entre eles, ou seja, eles não tinham como negar que Jesus era o Emanuel, assim como Nicodemos havia falado em João 3, capítulo 3, versículo 2. Mas esses homens não conseguiram entender, o que eles não conseguiram entender era o que tipo de Messias era Jesus. É isso que eles não conseguem entender, é isso que eles não conseguem compreender. Por quê? Porque desde pequeninos, desde a sua infância, em casa, ou seja, nas sinagogas, nas escolas, eles aprenderam, os discípulos aprenderam que o Messias viria com poder e com força para restaurar Israel e fazer de Israel a maior de todas as nações. É por isso que eles não conseguem compreender a missão do Messias, porque desde pequeno, nas sinagogas e nas escolas, eles ouviram falar do Messias vitorioso, do Messias que ia fazer de Israel a maior de todas as nações. Na mente deles, o Cristo seria um rei poderoso, não esse Cristo sofredor, não o Messias que deveria sofrer. Eles veem parcialmente que Jesus é o Messias. Jesus está no processo de curar a cegueira espiritual então desses homens. Jesus está nesse processo ainda de estar curando as cegueiras dos discípulos. Por isso agora que eles confessaram publicamente que Jesus é o Messias, então ele tira esse tempo para ensiná-los. E é o papel ou a função verdadeira de Cristo Jesus.
A questão que ensinar-lhes era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. A primeira coisa que devemos esclarecer é o título que Jesus usa para si mesmo. Jesus não se autodominava como Cristo. Por quê? Devido à grande falta de compreensão das pessoas para com esse título. Se Jesus se autodenominasse Cristo nessa época, as pessoas teriam destruído todo o ministério de Jesus, pois eles teriam criado uma revolução política, chamado a atenção de Roma, e Jesus não teria tempo de concluir o seu propósito. Lembrando que em Betsaida as pessoas queriam forçá-lo a ser o novo líder político devido ao milagre da multiplicação dos peixes-pães. Também eles teriam chamado a atenção dos líderes religiosos antes do tempo. Haveria uma morte prematura, por isso Jesus não se autodenominava o Messias. O título que Jesus mais usava para si mesmo era o Filho do Homem, e isso nós vamos encontrar essas evidências no Evangelho de Mateus, o capítulo 8, o capítulo 10, o capítulo 12, o capítulo 37, o capítulo 16, o capítulo 17. Nesses capítulos nós vamos ver Jesus se apresentando como o Filho do Homem. Jesus não se apresentava como Messias para não causar essas divergências no meio do povo. Então ele se retratava como o Filho do Homem. Isso era devido à profundidade do significado e à falta de compreensão das pessoas para com esse título. O nome do Filho, o nome Filho do Homem, engloba a humildade e a mansidão da humanidade de Jesus. Então, mas ela vai muito além da simplicidade e humildade do homem Jesus. O título fala da autoridade, o título fala de poder, o título fala de domínio, divindade, exaltação do Messias. O título Filho do Homem trata sobre autoridade, poder, domínio, divindade, exaltação do Messias. Daniel diz que como que o Filho do Homem, com todo o poder, autoridade e glória, poderia sofrer. A questão é que era necessário ele sofrer, e isso implica uma obrigação. O sofrimento de Jesus, no sentido grego, implica uma obrigação. O Messias deve sofrer. O sofrimento é necessário porque implica a necessidade desse sofrimento. O sofrimento era plano de Deus, significa que isso já foi profetizado por Deus. O sofrimento de Jesus foi planejado desde a eternidade. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Na eternidade, ou seja, desde a criação do mundo, ele já veio, era plano da eternidade a morte de Jesus. Era plano. Jesus não passou então no teste de Israel. Ele não passa no teste de Israel acerca de quem é o Messias. Jesus não passa no teste de Israel porque eles esperavam um outro Messias, um Messias que iria vir com grande vitória, um Messias que não haveria sofrimento. Jesus então não passa nesse teste. Eles examinaram Jesus e viram que ele não se encaixava nas expectativas messiânicas deles. A grande questão aqui do entendimento sobre a obra do Messias é que o povo não entendeu acerca da sua obra. Jesus não se encaixa na expectativa messiânica deles. Assim também hoje as pessoas não aceitam o Jesus dos evangelhos. Muitas pessoas não aceitam o Jesus dos evangelhos. As pessoas rejeitam um Jesus que nos chama a sofrer e a sacrificar tudo para segui-lo. Basta nós olharmos para o evangelho triunfalista
triunfalistas, o evangelho que eles rejeitam o sofrimento, o evangelho onde você não pode sofrer, o evangelho que onde você sofre é um pecado. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Não só os discípulos não entenderam qual era a missão do Messias, mas toda a população não compreenderam qual era a missão do Messias. Eles rejeitam esse Jesus sofredor, esse Jesus que está vivendo em meio de dores, esse Jesus que está sendo rejeitado. Então o povo não aceita Jesus, porque eles pintaram outro tipo de Jesus. O evangelho triunfalista pinta outro tipo de evangelho. O evangelho que está sendo pregado não é o evangelho do Messias sofredor. O evangelho que está sendo pregado é o evangelho que diz para você: repreenda o seu sofrimento. Você não pode aceitar. Você está sofrendo, que isso, meu irmão? Você tem que rejeitar esse sofrimento. Não, porque Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância, sim, mas nós sofreremos por causa do pecado. Todos aqueles que seguirão a Cristo, importa o sofrimento. Negue a sua cruz, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. O evangelho de Cristo é sofrimento, pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Esses três grupos que nós lemos aqui no versículo 31. Ele começa a ensinar que é necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que ele fosse rejeitado pelos líderes religiosos, que ele fosse rejeitado pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Esses três grupos formavam um sinédrio, aproximadamente de 70 homens que governavam quase tudo. Os líderes religiosos, que eram os presbíteros, ou seja, homens ricos que eram chefes das famílias aristocratas, ou os chefes dos sacerdotes, que eram poderosos, que cuidavam do templo, família de sacerdotes, e a maioria era saduceu. Também os mestres da lei, que eram conhecidos como escribas, eram os peritos na lei mosaica, eram os teólogos e advogados de Israel. A grande maioria era de fariseu. E se todo o sistema religioso desprezasse Jesus, isso queria dizer que a sua missão seria um fracasso. Agora imagina na mente dos 12 discípulos. Imagina na mente dos 12 discípulos Jesus sendo rejeitado por esses mestres da lei, pelos escribas, pelos fariseus, por aqueles que conheciam toda a teologia, por aqueles teólogos advogados, pela grande maioria dos fariseus, pelas famílias de sacerdotes, pela maioria dos saduceus, pelos chefes das famílias aristocratas. Imagine a mente dos discípulos agora diante disso, vendo o Messias sendo rejeitado, vendo o Messias a todo momento correndo risco de vida. O que está passando na mente desses discípulos então? E nós temos que parar para observar: é esse evangelho sem sofrimento, é esse evangelho sem cruz, é esse evangelho que as pessoas não compreenderam ainda. Querem Jesus sem o seu sofrimento, querem Jesus sem ter entendimento da obra de Jesus. Que a obra de Jesus importa sofrimento. O evangelho nos convida a sofrer, o evangelho nos convida a carregar a cruz, e o evangelho nos promete não prazeres nessa vida, mas prazer na vida eterna, eternamente com Deus. Fosse morto, e que ele fosse morto, fosse rejeitado pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. A palavra no grego aqui a palavra que fosse morto aqui no grego é uma morte agressiva, é uma morte como uma morte de um animal, uma morte sangrenta. No seu original, fosse morto, é uma morte como a morte de um animal, muito sangrenta. É por isso que Jesus iria passar. Agora eu quero que você observe comigo o paradoxo de tudo isso.
O Filho do Homem que representa poder, glória, autoridade e libertação. O Filho do Homem que representa poder, glória, autoridade e libertação. Agora olha o paradoxo. E Jesus fala de rejeição, Jesus fala de desprezo, Jesus fala de sofrimento e de morte. Há um grande paradoxo aqui. Há um profundo choque, há um choque profundo aqui. Capítulo 8, versículo 30, diz bem assim: Tu és o Messias. Quem diz os homens que eu sou? Tu és o Cristo. Tu és o Messias. Há um choque profundo, a boa notícia. Mas olha, ele vai dizer: eu vou sofrer e morrer. Essa é a má notícia. A boa notícia é que ele é o Messias prometido. A má notícia é para os discípulos: eu vou sofrer, eu irei morrer. Era impossível de aceitar que o Messias ou o Cristo, era impossível aceitar para os discípulos que o Messias, o Cristo que fez tanto milagre, curou pessoas agora, era difícil eles aceitarem isso que Jesus está dizendo a eles, que Cristo iria sofrer e morrer. Isso deve ter chocado tão grandemente esses homens, que eles não prestaram atenção que Jesus iria ressuscitar. Isso chama a atenção. Jesus disse que depois de 3 dias ressuscitasse, e isso sim é quando Deus exalta Jesus. A ressurreição representa a coroação do rei. Quando Jesus é trazido à presença de Deus e se assenta no trono, a ressurreição de Jesus é a vitória final. Mas a questão é que os discípulos não aceitam que Jesus vai sofrer. Os discípulos não aceitam um Jesus sofredor. E assim há muitas pessoas que não aceitam o sofrimento, porque a concepção que eles têm de um Cristo é só de vitória, é só de um Cristo vitorioso, sem entender o aspecto dessa vitória. É por isso que as pessoas vivem deprimidas, vivem desiludidas, porque eles só aprenderam a ser vitoriosos e vitoriosos e vitoriosos, não entenderam que carregar a cruz é sofrimento, é luta, é dificuldade. Jesus mostra que a Bíblia sempre prometeu o Messias que iria sofrer, mas que ressuscitasse. Nós vemos no livro de Oséias capítulo 6, versículo 1 ao 3, venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas nos sarará nossas feridas, depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente, ao 3º dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Vemos que o Messias, o Filho do Homem, havia sido profetizado como alguém que sofreria muito, morreria e seria ressuscitado pela vontade de Deus. A má notícia é, na verdade, a melhor notícia. A má notícia para os discípulos, na verdade, é a melhor notícia que eles poderiam receber. O sofrimento e a morte do Messias são para a salvação do seu povo. A má notícia que nós devemos pregar e anunciar a toda criatura, na verdade, essa é a melhor notícia de todos os tempos, de toda a vida, de todo pecador. É a melhor notícia que ele pode ouvir acerca desse Messias. A palavra de Deus nos garante que ele ressuscitou, que ele morreu ao 3º dia, mas ressuscitou, e por isso nós possamos aqui adorar e glorificar o nome dele, porque se cumpriu o que as Escrituras falou acerca do Cristo Jesus. Esse é o evangelho verdadeiro. O Messias deve sofrer. Esse é o evangelho que muitas pessoas rejeitam. Esse é o evangelho que deixou de ser pregado em muitos púlpitos no nosso país. Esse é o evangelho da renúncia.
que muitos púlpitos do nosso país deixaram de pregar a renúncia. Eu devo renunciar ao mundo, eu devo renunciar às paixões, eu devo renunciar tudo aquilo que vem saciar a minha carne e o meu ego, para me renunciar a Cristo. Olha comigo o versículo 32, nós falamos que o Messias deve sofrer, agora vamos falar sobre o fracasso de Pedro. Versículo 32, e isso lhe expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus fala claramente, e a questão de Jesus falar claramente, Jesus está falando aqui claramente acerca do seu sofrimento. Jesus fala claramente porque Jesus não está usando parábolas para falar acerca do seu sofrimento, e nem metáforas para falar acerca do seu sofrimento. É por isso que Marcos está dizendo que ele fala claramente, ele não usa parábolas e nem metáforas para falar com os discípulos. Aqueles homens compreenderam que Jesus estava dizendo que o Messias iria sofrer e morrer nas mãos dos líderes religiosos de Israel. Jesus então continuou falando, e ele continua falando no grego com clareza. Essa era a nova matéria a ensinar a esses homens. Até então Jesus havia falado poucas vezes de forma metafórica, agora ele é claro e contínuo no seu ensino. Pedro então e os outros discípulos, ao ouvirem um absurdo desse, de que Cristo iria sofrer e morrer, sentiram que era necessário alguém corrigir a teologia de Jesus. Eles então ouvem isso e ficam totalmente atônitos, eles ficam perplexos de ouvir claramente o que Jesus está dizendo. E agora Pedro vê a necessidade de repreender a Jesus. Irmão, essa repreensão não te parece familiar? Que isso, irmão? Você não pode, rejeita esse sofrimento, meu irmão, rejeita essa prova, que você não pode aceitar essa prova, você não pode aceitar esse sofrimento. Não lhe parece familiar isso, essa atitude de Pedro? O que Pedro está fazendo? Está repreendendo Jesus, porque Jesus está falando acerca do seu sofrimento. E aí tem um movimento pentecostal e não é pentecostal que prega assim: irmão, você tem que rejeitar o sofrimento, está amarrado em nome de Jesus. Até saiu uma música aí, está amarrado em nome de Jesus, porque a vitória, mais ou menos isso daí. O que Pedro está fazendo aqui não é diferente dos nossos dias contemporâneos. A igreja que diz assim: irmão, está amarrado, repreenda esse sofrimento. Pedro então tem a infelicidade de repreender o mestre. A questão é, será que Pedro tinha na cabeça ou pensou que Jesus estava fora de si? Será que Pedro teve o mesmo pensamento das suas famílias, que as suas famílias estavam julgando Jesus, que Jesus estava desequilibrado porque não comia, já fazia tempo que não comia, estava no meio da multidão? Será que era isso que Pedro estava pensando, da mesma forma que a sua família pensava sobre Jesus? Agora nós vemos Pedro entrar em cena, e ele entra em cena mais uma vez, e é interessante que a primeira cena, Pedro, ele é revelado a ele que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Olha para você a diferença. O mesmo Pedro, a qual Jesus faz a segunda pergunta: e vocês, quem dizes que eu sou? A primeira pergunta de Jesus, se lembre disso, na semana passada, era: quem diz os homens que eu sou? A primeira pergunta de Jesus. Se lembre que a segunda pergunta de Jesus é: quem diz vocês que eu sou? E aí o texto vai dizer, Marcos vai dizer que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, Deus revela a Pedro. Então Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora esse mesmo Pedro, nós vemos esse Pedro então mais uma vez entrar em cena, com toda a sinceridade e fraqueza, mas completa ignorância, vendo que o seu mestre está falando nada com nada, coloca os seus braços ao redor de Jesus e começa a repreendê-lo. Ele começa a repreender a Jesus, e a repreender aqui, essa palavra é usada 3 vezes no versículo de 30 ao 32, uma palavra de sentido forte. A questão aqui é que um discípulo jamais poderia repreender o seu mestre. Para Pedro fazer isso é porque ele realmente estava preocupado com Jesus ensinando.
O lugar de um discípulo era atrás e seguindo o seu rabino. Por isso Jesus manda Pedro para trás dele, o lugar devido. Olha comigo lá em Mateus vai dizer, capítulo 16, versículo 22, olha o que vai dizer em Mateus. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Mas o fato é que Pedro estava descumprindo aqui algo. Eram os discípulos que ficavam atrás dos seus mestres, eram os discípulos que seguiam seus mestres, e não os discípulos que repreendiam seus mestres e entravam na frente do seu mestre e repreendiam o seu mestre. Jesus manda Pedro para trás, para o lugar que ele deve ficar, como que dizendo, Pedro então, ele age e atue como que dizendo: pelo amor de Deus, você é o Cristo, o Filho de Deus. O Messias veio para reinar e para vencer e não para sofrer. Tudo, além de mais, nós largamos tudo para te seguir. Agora você vem com esse papo de morrer. É como se Pedro estivesse indignado agora com o ensinamento de Jesus a respeito da sua morte. Pedro se levanta: jamais, como que o Senhor vai dizer uma coisa dessa para nós, que o Senhor vai morrer? Jamais, retire essa palavra da sua boca, Jesus. Mas não, o que eles queriam ouvir era coisas boas, eles queriam ouvir coisas de vitória, eles queriam ouvir coisas de conquista, eles queriam ouvir bênção, eles queriam ouvir de riquezas, eles não queriam ouvir acerca de sofrimento, acerca de morte e de rejeição. Eles não querem ouvir sobre sofrimento. A igreja contemporânea da mensagem triunfalista não querem ouvir acerca de sofrimento. Eles não querem ouvir acerca de carregar a cruz. A igreja contemporânea, nas suas mensagens triunfalistas e egocêntricas, não querem pregar sofrimento. E as mesmas que ouvem esses tipos de mensagens é as pessoas raquíticas, que não sabem sofrer, que não sabem enfrentar circunstâncias, que não sabem esperar no tempo de Deus, que não conhecem e não entendem a soberania de Deus em toda a maneira de viver. Da mesma forma, não é diferente. Pedro está rejeitando o sofrimento. Ele não quer ouvir que o seu Messias irá sofrer, ele não quer ouvir que o seu Messias será crucificado, mas eles querem ouvir acerca de vitória, querem ouvir acerca de conquista, de bênção, de riquezas. Eles não querem ouvir sobre sofrimento, morte e rejeição. Eles queriam ouvir sobre como reinar nessa terra, eles queriam ouvir como prosperar nessa terra. Algo muito parecido, muito parecido com o evangelho anunciado nos nossos dias. Muito parecido. Ah, meus irmãos, como é fácil olharmos essa história e colocarmos o dedo na cara de Pedro e zombar dele. Como é fácil nós fazermos isso, mas quantas vezes nós esperamos de Jesus a mesma coisa que Pedro esperava? É fácil também às vezes a gente julgar, olhar para isso e também apontar o dedo e julgar, mas quantas vezes nós vemos para o culto com as nossas expectativas, esperamos que o Senhor brade, que a terra trema, esperamos que o Senhor venha falar aquilo que a gente quer ouvir. Não e não. Quando eu venho com esse pensamento é porque eu ainda amo mais a mim mesmo do que a sua palavra. Quando eu venho com essas expectativas para a casa de Deus é porque eu ainda não aprendi a amar mais a sua palavra e o seu reino. Quando as expectativas minhas estão centralizadas em mim, eu ainda não entendi acerca do reino. Aos olhos humanos o sofrimento de Jesus parece fraqueza, mas na sabedoria de Deus o sofrimento da morte na cruz foi a vitória. O triunfo de sua morte foi a vitória. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios vai dizer, no capítulo 1, versículo 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. A verdadeira mensagem do Evangelho para esses que ainda não entenderam o Evangelho é loucura, porque vai na contramão da lógica, vai na contramão das vitórias.
Vai na contramão das bênçãos. Hoje as igrejas fazem campanhas e mais campanhas. Campanha da vitória, campanha da queda das muralhas. Hoje as campanhas estão envolvidas em vitórias, em vitórias, em vitórias. Mas a mensagem do Evangelho, essa mensagem, a obra do Messias, acerca do que o Messias deve sofrer, é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que para alguns é má notícia, mas para nós é a boa notícia de salvação eterna. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Jesus então repreende Pedro. Versículo 33, Jesus porém voltando, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: atrás de mim, arreta-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha o grande paradoxo. Como eu disse, aquele que acabou de ser o herói da história anterior passa a ser o vilão da história agora. Se antes ele havia falado por Deus, agora ele fala pelo diabo. Olha isso, meu irmão. Jesus ele volta então e olha para os discípulos. Isso quer dizer que os outros estavam pensando também a mesma coisa. Então ele para e olha para os discípulos também, com seus olhos fitos. E ao chamar Pedro de Satanás, Jesus não está dizendo que um cristão possa ficar possuído por demônios, nem que Pedro era Satanás. Não era isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está apenas dizendo que essa ideia é satânica e que essa ideia de Pedro não vem de Deus. Nós não podemos dar vazão para dizer que Pedro está endemoniado. Pedro não está endemoniado. Pedro não está possesso. É a ideia de Pedro que é satânica. É o pensamento de Pedro que é satânico. Jesus coloca Pedro então no seu devido lugar, que é atrás do seu mestre. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensas nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Pedro, que foi declarado ser a rocha, se torna agora a rocha de tropeço. Qualquer evangelho que prega a prosperidade, a glória, o poder e toda a bênção material nessa vida é satânico e escandaloso para Jesus. O evangelho que nega o sofrimento e o escândalo é maldito. É um outro evangelho a não ser o evangelho de Cristo. Esses homens queriam a glória, o poder e a riqueza sem sofrimento. Eles não entenderam que o caminho para receber a coroa precisa ser um caminho de cruz. Eles não compreenderam que para ser exaltado era necessário ser executado. Então Jesus contrasta as duas coisas de Deus versus as coisas dos homens. As coisas dos homens, o triunfo físico, a riqueza, o poder, o status, sem sofrimento e sem danos. As coisas de Deus, sofrimento, rejeição e morte, para que possamos obter a glória triunfa. Hoje nós temos o evangelho de homens. Hoje nós temos o evangelho satânico sendo pregado em muitos lugares. É esse tipo de evangelho. Um evangelho que não fala de sofrimento, um evangelho que não fala de rejeição e morte, mas sim de riquezas, de status e de poder. Qualquer evangelho que enfatiza a necessidade do sofrimento, que não enfatiza a necessidade do sofrimento e morte de Jesus e de seus seguidores, é satânico. Qualquer evangelho que não diz isso. E ao repreender a Pedro, Jesus demonstra o seu grande amor por esse homem, tão cheio de falhas, mas demonstra o seu amor. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6, vai dizer que vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreza a disciplina do Senhor, nem magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Algo muito lindo então aconteceu na vida de Pedro. Ele então entendeu a essência do verdadeiro Cristo e do verdadeiro reino de Deus. O sofrimento de Jesus não apenas são lições de morais éticas, mas era necessário que ele sofresse e morresse.
Somente através do sofrimento de Jesus é que a maldição poderia ser retirada de sobre nós. Assim como Jesus veio e cumpriu toda a lei, se fazendo a lei, ele também se fez maldição por nós. O sofrimento de Jesus é que nos traz a paz e nos reconcilia com Deus amoroso e justo. O Evangelho verdadeiro mostra que não há coroa sem a cruz. O Evangelho verdadeiro mostra que não há exaltação sem execução. O Evangelho verdadeiro nos mostra que não há glória sem dor. O Evangelho verdadeiro nos mostra que não há vitória sem perda. O verdadeiro Evangelho nos mostra que não há salvação sem Jesus. O Evangelho verdadeiro nos mostra que não há salvação sem nós carregarmos a nossa cruz. O Messias deve sofrer. Que possamos sair, meus irmãos, até a Ele, que possamos sair até aquele que suportou tudo. Que possamos sair até aquele que suportou todo o sofrimento e toda a desgraça, para nos comprar e nos dar vida eterna. Que possamos ir de encontro com esse Messias, que era necessário o seu sofrimento, e o resultado do seu sofrimento é de nós estarmos aqui nesta noite. E essa é uma resposta que devemos dar diante da sua palavra. É a mensagem que devemos dar diante desse Evangelho verdadeiro. É qual o Evangelho que nós estamos vivendo? Como temos compreendido o nosso Messias? Como temos visto o nosso Messias? Como que nós temos visto o Evangelho? Qual o conhecimento do Evangelho que nós temos? O Messias deveria sofrer, porque se ele não sofresse, nós não estaremos aqui contando a sua história, contando a sua missão, contando o seu sofrimento. E é por causa desse sofrimento que somos aceitos por Deus. É por causa desse sofrimento que o nosso nome está escrito no livro da vida. É por causa desse sofrimento que fomos predestinados para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa abençoar.